conturbado pela questão do executivo, poderia ser de grande utilidade. Dentro da questão do meio ambiente, nós temos também a recíproca, não é? Aqueles que são os agressores ao meio ambiente, nós temos também todo um aparato de questões penais que também podem ser utilizados. Né? Nós temos os crimes de modo, né, de maneira geral, nas questões do meio ambiente, nós temos várias implicações, além das próprias contravenções florestais, que já são até mais antigas. E você também pode trabalhar com o meio ambiente nas questões individuais, né, nas questões pessoais, sempre subjetivas, e aí você pode fazer uso da ação de responsabilidade civil, né, que é mais comum, na ação combinatória, no caso do mau uso da propriedade vizinha, uma questão de perturbação do sossego ou até de saúde pública. Nós podemos usar também da ação de denunciação de obra nova, aí você entra na questão pessoal, nas questões de luz e vista, não é? Eu gostaria de ilustrar para vocês aqui um instrumento que tem sido o mais utilizado, pelo menos no âmbito do Ministério Público e daqueles que têm se preocupado mais diretamente com o meio ambiente. O instrumento mais utilizado atualmente é a chamada Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 647 de 1985. Nessa Lei da Ação Civil Pública, nós tivemos, então, a legitimação do Ministério Público para intentar essas ações. E, em razão disso, foram criadas as, hoje denominadas, a época era nome de serviço, mas hoje denominadas promotorias de proteção ao meio ambiente. Nessa lei, ela nos dá um instrumento mais fácil de você trabalhar o meio ambiente, que é a responsabilidade objetiva. Nós saímos daquela questão tradicional do direito, da responsabilidade subjetiva, onde você tinha que comprovar a culpa. E aí, no caso dos grandes acidentes, você veria simplesmente ou não haveria a responsabilização da pessoa que é legal, ou nós teríamos um grande empresário responsabilizando o seu funcionário por um erro ou por uma omissão, e acabaria se perdendo o objetivo jurídico, que é a punição dos responsáveis, ou através de indenização, ou através de uma obrigação de fazer uma ação. Então, nós tivemos com isso a responsabilidade sem culpa, a responsabilidade objetiva, em que você deve provar simplesmente o nexo causal entre a atividade que foi levada a efeito e o dano que foi gerado. Então, basta hoje que você comprove simplesmente que houve um dano e que alguém praticou esse dano. Isso tornou as coisas mais fáceis para o direito, porque sobre a responsabilidade subjetiva nós já temos mais tratados, e a coisa vinha vindo dentro de razão, e até os tutores, né, do direito civil podem achar isso até muito estranho. E não conseguimos avançar no caso da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, justamente porque nós temos no direito penal a responsabilidade subjetiva, onde você tem que provar realmente a responsabilidade para que essa pessoa seja então apenada. Nós não conseguimos avançar na questão da pessoa jurídica no Brasil, porque nós ainda temos muitas resistências nesse campo. Embora no direito europeu alguns avanços já tenham sido dados. Fala-se aqui no âmbito penal que você daria a essas pessoas jurídicas penas de interdição, penas de multa, mas que alguma responsabilidade você deveria segurar. Isso está lá na Constituição, no artigo 225, se vocês observarem, mas os nossos tratatistas não conseguiram avançar nesse aspecto. Retornando à lei da procedura pública, então nós podemos dizer que na parte do Ministério Público, o Ministério Público é obrigado a agir
quando recebe uma denúncia, ou uma notícia, ou uma reclamação de agressão ao meio ambiente. Ele pode seguir um caminho através de providências administrativas, em que ele vai solicitar informações das autoridades responsáveis ou coletar dados a respeito dessa possível agressão ao meio ambiente, ou ele pode também se utilizar do chamado inquérito civil. E quando se utiliza do inquérito civil, essa atribuição é exclusiva do Ministério Público. Ele também vai fazer um inquérito policial, às vezes ele vai, através do inquérito civil, buscar também, como se coleta no inquérito policial, a prova necessária para a interposição de uma ação civil pública. Ele vai tentar, então, estabelecer esse nexo de causalidade entre a ação e o resultado, né, para que possa interpor a ação. Se ele se convence das provas e os elementos o permitem, ele ingressa com a ação civil pública. Se os elementos que ele colheu não são suficientes ou não comprovam a autoria, ele pede o arquivamento. Mas esse arquivamento não ficou subordinado simplesmente, e aí mais uma garantia ao cidadão, à vontade do promotor de justiça. Ele tem que, fundamentadamente, promover o arquivamento dessas peças. Essas peças são públicas, outras pessoas podem até requerer documentos desse arquivamento. Esse arquivamento é submetido ao Conselho do Ministério Público, que analisa essa matéria e, se for o caso realmente de arquivamento, ela será arquivada, senão ela será retornará através de um promotor de justiça para que promova a ação civil pública. Essa é uma garantia muito grande para o cidadão, porque não fica simplesmente à vontade do órgão para que arquive aquela denúncia. O Ministério Público também pode atuar em limites consórcios com outros Ministérios Públicos, no caso do Ministério Público Federal, como, por exemplo, num caso em que a questão seja feita numa divisa de estados, onde haja um bem de interesse da União Federal, e os aliados do Ministério Público são legitimados, e já há casos também de propositura de ações nesse sentido. E os tribunais têm acolhido isso sem maior dificuldade. Nesse procedimento da ação civil pública, você pode, desde que tenha elementos suficientes para demonstrar aquilo que você pretende na ação civil pública, requerer uma medida liminar do juízo, pleiteando o fechamento de uma empresa, pleiteando a paralisação da atividade poluente. Isso poderá ser feito até sem audiência da parte contrária. Poderá ser feito sem justificação prévia. Simplesmente, com os documentos que são apresentados, você pode ingressar em juízo e pedir a providência judicial através dessa medida urgente. Poderá também ser visto, se quiser, uma medida cautelar, né? Você, com as provas que você tem, você pode pedir já a providência e depois ingressar no prazo legal com a ação principal. Outro fator que deu também muita impulsão ao Ministério Público nesse caso foi o poder de requisição, ou seja, o Ministério Público tem poder de requisitar para a autoridade informações, procedimentos, coletar dados que forem necessários, sobre apenas responsabilidade criminal. Se a Prefeitura não atender, se o órgão do Estado não atender, fica sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos por ter se negado a prestar as informações ao Ministério Público. Quando o Ministério Público não atua no processo, isso pode se dar no processo através de uma associação. Se ele não funcionar no processo, ele funciona necessariamente como fiscal da lei, que é uma das atribuições tradicionais do próprio Ministério Público. Se essa associação também, no meio do processo, por qualquer motivo, se dissolver, por exemplo, ou abandonar a causa, o Ministério Público é obrigado a prosseguir no feito como autor.
O que se pede de uma ação civil pública? Você pede uma indenização, você pede uma obrigação de fazer uma instalação de filtros, por exemplo, ou uma obrigação de não fazer. Se você pede uma indenização e recebe uma sentença favorável, essa indenização será destinada ao fundo que é constituído para a recuperação do meio ambiente. Esse valor de indenização será utilizada para a recuperação de outros ambientes degradados, se for impossível a recuperação naquele caso. Nas obrigações de fazer, a pessoa ou a empresa pode ser responsável a recuperar o meio ambiente que ela degradou. E de não fazer, deve ser em algum ato, necessariamente, deve ser naturalmente, o de não causar dano ao meio ambiente. E outro fato muito relevante também nessa lei é a questão também das custas. Tanto as associações, os demais legitimados do Ministério Público, não pagam custas para interpor esses processos. As associações serão condenadas em custas só se efetivamente comprovada a sua litigância de má fé no processo. Cada promotor de justiça, portanto, na sua comarca, tem a atribuição de ser o promotor de justiça encarregado das questões de meio ambiente. Onde houver mais de um, há uma designação especial para que um deles funcione na questão do meio ambiente. Se os senhores observarem e estão trabalhando com essa matéria, estão estudando a respeito disso, por esse breve apanhado que eu dei aos senhores, os senhores viram que falta de instrumento jurídico não é. Nós temos muito instrumental jurídico para trabalhar na questão do meio ambiente. Nós normalmente, juristas, advogados, juízes, etc., ou cidadãos, dizemos que nos faltam meios para atuar, para atacar determinada questão. Na questão do meio ambiente, a questão jurídica está, se não totalmente resolvida, tem um aparato legal muito bom para ser utilizado. Praticamente isso aqui é uma rádio pincelada, a partir disso nós temos todo um arcabouço de leis ordinárias, que já está com inúmeros parâmetros a respeito de qualidade de água, a respeito de como você deve conduzir uma empresa, como ela deve ser fiscalizada, que tipo de equipamento ela deve utilizar. Então, parece que esse não é o problema. O problema é aquilo que os americanos chamam de enforcement. O problema é de efetividade e eficácia, quer dizer, é de colocar em movimento a lei. O que nós temos que sair do discurso, temos que sair daquilo que é simplesmente a nossa reclamação, o nosso desgosto, a nossa desaprovação. Nós temos que passar para a atuação. Nós temos que ir realmente para a frente de batalha. O quadro que vocês viram não é um quadro tão simples, é um quadro grave. Falar em meio ambiente é falar na vida, é falar na proteção do planeta. Nós já estamos tentando descobrir novas vidas, novos planetas, estamos deixando o nosso planeta de lado. Os nossos recursos são finitos, se nós não cuidarmos deles, nós vamos passar mal. Nós temos visto casos, por exemplo, na região de Araucária, em Curitiba, que tem uma zona industrial muito grande, de crianças que nascem sem cérebro. Nós não podemos ficar olhando isso passar na nossa frente como se nada tivesse acontecido. Como atuar na questão do meio ambiente? Esse é o nosso grande desafio. O que nós, pessoas, devemos fazer enquanto cidadãos? Em primeiro lugar, nós devemos fazer denúncias. Em primeiro lugar, nós temos que comunicar às autoridades responsáveis o que se passa à nossa volta. Nós temos o Ministério Público que recebe essas denúncias, nós temos o Instituto Ambiental do Paraná, que hoje é a fusão de Instituto de Cartografia, e
Isso vemos. Aí nós temos a Prefeitura Municipal, nós temos a Companhia de Água, dentro disso nós temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, todos esses órgãos são obrigados a trabalhar. Por que eles são obrigados a trabalhar? Porque eles fazem parte do serviço público, eles existem em razão de que nós pagamos o imposto. Essa é a grande mote do serviço público. O serviço público existe para os cidadãos, para nós, para nossos benefícios. Nós pagamos os impostos, essas pessoas estão aí para trabalhar por nós. Nós podemos aí, como cidadãos também, procurar recuperar áreas degradadas. Nós podemos fazer isso através de reflorestamentos. Esses reflorestamentos podem ser feitos através de viveiros comunitários. Nós podemos conseguir essas mudas através do Instituto Ambiental do Paraná em programas específicos de mudas. Nós podemos, por exemplo, eleger um rio e fazer plantio dessas mudas. Nós podemos fazer também com isso a educação ambiental que tanto nós desejamos. Podemos fazer isso através das escolas, podemos fazer isso através das associações, através de clubes de serviço. Basta dedicarmos um pouquinho de tempo para essas coisas. Nós podemos também atuar na proteção dos mananciais de abastecimento e nós devemos entender que a questão do abastecimento público é uma questão crítica.